Vamos falar um pouquinho do RH. Ele vai ficar responsável pelas atrações, os talentos, os canais, né, de distribuição juntamente com o marketing, e vai ficar responsável pelo processo seletivo, recrutamento e seleção, adequadamente no perfil ideal, junto com toda a parte de cargos, né, e funções, cargos e salários e as descrições das funções, que isso tudo vai caminhando ali juntamente com o RH e também juntamente ao DP na parte financeira, né? Então é um conjunto, é por isso que dentro dos recursos humanos você estuda, a gente estuda a parte do departamento pessoal, mas você vai se especializando, você vai tendenciando mais ao seu chamado, ao seu propósito profissional em alguma dessas áreas, né? Então, recursos humanos também é responsável pela parte de treinamento e desenvolvimento do colaborador, para que ele possa aprender todas as partes técnicas que são necessárias para ele desempenhar aquelas funções, mas também treinamentos comportamentais, né? Todo tipo de treinamento emocional e por aí vai. E aí, então, aqui rapidamente eu vou te falar agora sobre gestão de pessoas, que é o GP, que você ouve tanto falar, né? Desperta Talento Brasil é uma empresa GP, uma empresa de gestão de pessoas, que não necessariamente precisa ter uma formação de recursos humanos, mas é sempre bom, né, a gente unificar o máximo de informação, de conhecimento, de teses, né, de conhecimentos científicos específicos para essa área. E a gestão de pessoas, ela pode ser como uma empresa de consultoria, porque não necessariamente ela tem que ter uma formação em recursos humanos, ela pode ser coach business, ela pode ser coach people, e ela pode prestar essa consultoria para as empresas. Ela também pode ser alguém que tenha cursos, né, livres na área de gestão de pessoas e ser também pessoas que são líderes, empreendedores, que desejam cuidar dessa área, auxiliar gestores técnicos nessa parte que é mais emocional, nessa parte que é desenvolvimento, onde a pessoa sai do seu estado atual para o desejado dentro daquela organização através de dados quantitativos e qualitativos. Então, deixa eu te dar um exemplo rápido aqui para você poder entender um pouco sobre isso. Quando eu fiz administração de empresas e um dos módulos da faculdade, eu cheguei no recursos humanos e ali virou o start para mim inicial de que era aquela área específica que eu queria atuar. Comecei a fazer cursos livres na área de recursos humanos, porque eu fui percebendo, fui entendendo que não era bem exatamente, né, a parte de DP, né, de departamento pessoal, que eu gostaria de desempenhar as minhas funções. Então, eu já tive até uma página de empregos na minha cidade, uma das maiores e uma das primeiras que foi lançada no ano de 2013. E ficou assim uma porta de entrada para muitas pessoas poderem colocar vagas disponíveis e contratar. Não tinha custo nenhum, mas eu já tinha uma paixão, eu não ganhava nada por isso, e eu criei para facilitar esse acesso das pessoas entrarem e saírem de organizações, né, poderem arrumar trabalhos, né, conseguirem se engajar. Então ali já existia, sim, sempre existiu esse desejo, esse amor em cuidar das pessoas dentro das organizações, das empresas, e ajudar elas a empreender naquilo que elas foram chamadas e conseguir alavancar seus resultados dentro daquilo que elas têm identidade própria, daquilo que elas vão ter facilidade em fazer porque elas são apaixonadas, né? Então esse era o segredo, né, da semente que ia ser plantada, mas ela já tinha ali aquela chama viva, acesa, né, que fala, olha, você foi chamado para isso, então é muito mais fácil você dar maçã, é mais fácil não, é lógico, né, é uma lei natural, você vai dar maçã se você é uma macieira, você não vai dar uma maçã se você é um pé de laranja, se você é um pé de limão. Então dentro dessa lógica, né, simples assim, eu comecei a me interessar pela área cada vez mais, como gestora de negócios também, dando consultoria e atuando aqui na minha cidade também no centro automotivo, em centros automotivos, cuidando de uma equipe grande de colaboradores em algumas concessionárias da cidade. Eu pude intensificar esse amor, esse conhecimento e aprimorar técnicas e habilidades para saber lidar, fazer e criar minha própria tese e ter também o meu ponto de vista, que é muito importante, e testar essas teses para ver se elas eram práticas e trazer resultados. E de fato, isso foi muito positivo, trouxe resultados, alavanca-se resultados de forma absurda, tanto na parte de qualidade e cultura organizacional, quanto financeira, isso não tem dúvidas. Afinal de contas, o financeiro é o que todo mundo espera, mas não é ela que vem primeiro, são as atitudes, né? A gente sempre fala aqui que as pessoas contratam habilidades e acabam demitindo pela sua forma dela tratar, né? Pelos seus comportamentos, que isso
infelizmente é o que mais acontece. Então, dentro também de um outro curso que eu fiz, né, o curso de processos gerenciais, curso de tecnólogo, eu pude perceber que não tinha jeito, né? Quando chega na área de gestão de pessoas, eu pude ver que é a minha paixão, liderança. Quando eu comecei a falar nas cadeiras para falar sobre gestão, né, processos gerenciais de pessoas, liderança, quando chegou a parte de pessoas, meu coração saía pela boca. E é isso que eu falo, quando seu coração queima por algo, é isso que você tem que fazer, colocar toda a tua força. Eu tentei sair de diversas maneiras dessa área, mas ela nunca saiu de mim. Tanto que a minha primeira opção de faculdade não era administração, era psicologia, mas eu também tinha muita dúvida. Naquela época, né, e tive ali apoio de algumas pessoas relevantes na minha casa, que falavam, olha, faz administração de empresas, porque isso vai te abrir portas de trabalho, porque você quer fazer a psicologia do trabalho. Então eu já tinha consciência que eu queria a psicologia do trabalho, mesmo sem ter o entendimento e o conhecimento técnico dessas áreas, né? Então fica aqui também uma dica para você que às vezes não sabe o que quer fazer, que tem dúvida do que quer fazer. Observe o seu coração, veja do que você tem amor, o que você tem facilidade, aquilo que você é atraído. E aí, dentro do processo gerenciais, ele para mim o start. Eu falei, não, chega, eu preciso estudar a área de gestão de pessoas a fundo, conhecer o máximo que eu puder. Eu comecei a modelar muitas pessoas que faziam gestão de pessoas, comecei a analisar mais, observar muito. Então, onde eu trabalhava, eu comecei a dar consultoria, passar por departamentos distintos de back-office, a parte comercial, logística, pós-venda, até o próprio ENPS, que era a análise de clientes, né, da satisfação de cliente. Eu conseguia observar claramente como se comportava essas pessoas e no que elas estavam relacionadas. E a maior parte da insatisfação delas vinham não por causa das competências técnicas, mas pelo atendimento, pela energia, né, por tudo aquilo que acontecia naquele ambiente no momento que ela estava lá, até por uma forma de falar, ou até mesmo também pela parte técnica, sim, por não conhecer o produto. Mas não conhecer o produto porque não davam-se ferramentas, mas porque a pessoa muitas vezes ela não tinha esse interesse, ela não tinha essa disposição, essa energia ou tempo hábil ali para conseguir engajar esses conhecimentos, esses estudos no dia a dia dela, né? E ali então eu falei, olha, eu preciso estudar recursos humanos mais a fundo, mais voltado para gestão de pessoas. Então, todos os cursos que eu buscava, todos eles voltavam novamente no recurso humanos a falar do departamento pessoal, toda aquela parte burocrática, né, que eu queria pula a página, porque não é às vezes o seu chamado e tá tudo bem. A parte do recurso humanos entrava em si, mas a gestão de pessoas não era tão fácil assim encontrar. Tinha matérias distintas, assuntos distintos, muitos estudos sendo feitos, mas nada assim muito concreto. Bom, e aí então eu entrei na faculdade de recursos humanos para poder estudar, e eu estou nela até hoje. Eu estudo ela, faço recursos humanos, né? Não paro de estudar recursos humanos, mas sempre meu foco principal é a gestão de pessoas. Então a minha especialização, ela é na gestão de pessoas. E aí eu posso te falar com propriedade que a gestão de pessoas, ela é a parte estratégica para caminhar junto com a liderança. Mas o que muitas pessoas acreditam e acham é que a gestão de pessoas, ela vai fazer o trabalho para o gerente, para o líder. E na verdade não, porque o chefe, aquela pessoa que tá ali só para comandar, né? Comandar e fazer mais ali as partes técnicas burocráticas, a gente já sabe como que funciona, né? Desde a Revolução Industrial. Mas a gente falar de líderes que sabem cuidar e analisar e avaliar perfis de pessoas, comportamentos de pessoas, habilidades de pessoas, né? Como ela se comporta, que é muito importante, né? Qual que é o perfil dela? Isso não é fácil, é muito difícil, sim, porque a gente está falando de personalidades, e personalidades você tem que estudar ela, você tem que conhecer ela, e todos os dias você descobre algo novo sobre personalidade. Eu falo que personalidade é algo que, por mais que existam teses e estudos científicos disso, você nunca vai saber por completo, né? Uma vez que você sabe que tudo que existe nessa terra é inexplicável, então a gente vai continuar sempre conhecendo e aperfeiçoando nesse conhecimento. Então, esse apoio de gestão de pessoas, ele é para auxiliar os gerentes que precisam se concentrar muitas vezes na parte técnica, nesse resultado mais bruto, né? E
acrescentar nele esse conhecimento, como ele usa metodologias para conseguir equilibrar e colocar na balança e cuidar dessas pessoas, para que elas não sejam apenas produtivas máquinas, mas que elas também sejam pessoas bem centradas, inteligentes emocionais, digamos assim, e seres espirituais equilibrados também, né? Ter equilíbrio emocional, ter equilíbrio espiritual, físico também, cuidar de si, porque o corpo não vai aguentar andar nessa aceleração toda. Então, e é totalmente diferente, muitas pessoas falam, então um gestor de pessoas é um psicólogo. Não, não é um psicólogo. O psicólogo, ele tem a sua característica clínica, ele vai tratar não somente de assuntos emocionais, mas muito mais além, que já chegam para a parte patológica, que às vezes tem que ser encaminhado até para outros tipos de casos, né, psiquiátricos. E os psicólogos, normalmente, eles trazem respostas, porque eles têm as respostas de muitas enfermidades. Porém, o gestor de pessoas, ele simplesmente vai fazer trabalhos onde ele vai lançar perguntas para você dentro daquilo que você se determinou a fazer, ou seja, dentro das tuas metas, dos teus objetivos, ele vai traçar objetivos, ele vai traçar caminhos para você trilhar, onde você mesmo vai encontrar as respostas, onde você mesmo vai buscando, vai lendo, vai conhecendo. Sim, você é totalmente desafiado a novos tempos, a novos estudos, a conhecimentos, porque você quer sair do estado atual para o desejado. Sendo assim, você precisa sim fazer coisas diferentes para obter resultados diferentes. E o gestor de pessoas, ele vai te instigar todo o tempo a você parar de dar desculpas e começar a agir diferente para colher resultados diferentes. Ele é uma semente solta na mão. Ele solta a semente, ele não segura nada com ele. Ele quer que as pessoas voem longe, ele nem tem essa necessidade de apego. Né? Normalmente gestores de pessoas já caminham diretamente ligado a gerentes, donos de empresas, mas eles não atraem aquelas pessoas para ficar fixo nelas, né? Porque o objetivo é que essas pessoas que estão sendo mentoreadas, que estão passando pelo processo de gestão pessoal, elas se encontrem consigo mesma. E aí, despertando esse potencial que tem em si, elas podem começar também a despertar o potencial que tem a partir do outro, mas não trazendo ela na sua própria identidade. Tem que ser parecido comigo, tem que me imitar. O dono da razão sou eu sou o dono da verdade, e a metodologia é apenas minha, e essa é a certa. E na verdade não. É você pegar um pouquinho de você, do seu conhecimento, e derramar sobre a vida do outro, né, transbordar na vida do outro, ele juntar um pouco seu com um pouco dele, e ali começar a criar a fórmula, e depois juntar com mais um, e criar uma fórmula maior, e ali aquele quebra-cabeça, ele vai se encaixando, e vai trazendo resultados exponenciais, né, a dobra da dobra, que ele não para de crescer, né, ele é totalmente fora da curva, ele é um crescimento acelerado, rápido, incalculável, né, para não dizer que é incalculável, que a gente sabe que sempre tem uma forma da gente medir, e tudo que a gente gerencia, a gente consegue medir, tudo que a gente mede, a gente consegue gerenciar. Então, lógico que tem como, e a gente faz dessa forma, vai fazendo acompanhamento desse crescimento. Mas o gestor de pessoas, ele faz essa análise, essa observação com pessoas que desejam, que elas querem de fato, que elas já estão incomodadas com o seu estado atual. E aí elas fazem uma grande diferença nas empresas, porque muitas vezes as empresas estão no piloto automático. E o que seria esse piloto automático? É aquela função que você entra lá para fazer, e aí um momento e outro surge uma vaga de trabalho até ali, e às vezes acontece até de contratar alguém de fora, porque a empresa não sabe muitas vezes que você é capacitado para isso, que você tem cursos ou que você tem as formações, ou pior, né, pode dizer assim, que você já faz isso ali dentro da empresa, né? Que isso muitas vezes acontece também, contrata alguém de fora e você já fazia e ninguém nem percebia. Tem casos também que às vezes a pessoa não faz, ela não tem uma formação, mas ela é tendenciosa àquilo, ela já ama aquele processo, o coração dela já queima, mas falta uma oportunidade. E a gente pode, muitas vezes, a gente observa, a gente percebe esse tipo de pessoa lá dentro da empresa, que vai ser um novo start inicial daquilo que aquela empresa tanto busca, e que vai pagar um alto preço de trazer alguém de fora, sabendo que tem essa pessoa lá dentro. E detalhe, que essas pessoas que elas se frustram, né, elas acabam saindo da organização, elas saem da empresa e tudo, né, e acabam seguindo um outro caminho, buscando o seu lugar ideal, o seu crescimento ideal. O gestor de pessoas também, ele é um termômetro que afere o prazo das pessoas estarem em determinadas áreas. Claro que algumas, elas vão desejar ficar onde estão, mas nem todas elas desejam. Tem pessoas que entram na empresa já pensando no amanhã, né? E claro que eu tenho que viver um dia de cada vez, eu preciso primeiro começar a plantar para depois colher, mas eu também tenho um planejamento dessa semeadura, e o gestor de pessoas, ele faz esse papel que é detectar
exatamente ajudar nesse planejamento da onde a pessoa está, para onde ela quer chegar e analisar aqueles resultados. O que é que essa pessoa está plantando? De fato, ela está cumprindo aquilo que ela disse que iria fazer? Ela está oferecendo além, muito mais? E é esse o papel, o gestor de pessoas faz isso juntamente com o gerente. Ele sempre é um ponto de apoio, né? Que vai ajudar esse gerente na parte que ele não consegue por conta da correria que ele tem, do excesso de demanda, de responsabilidade que ele tem dentro daquela empresa. E que acaba as pessoas saindo e nem muitas vezes o RH não consegue nem medir, né? Que também é uma função de recursos humanos, do que atrai o talento, do que vai fazer o processo seletivo, de detectar o motivo pelo qual essa pessoa está indo embora. E a maioria deles não vai te falar. Mas se você conseguir essa informação, ela é ouro, ela é valiosa, porque você vai conseguir medir também. Se você tem um gestor de pessoas, naturalmente isso vai chegar para você de uma forma muito clara. Porque a gestão de pessoas, ela também, como um passe de mágica, ele é muito simples, ela acaba trazendo para fora aquilo que estava oculto. E algumas empresas acabam se assustando com isso, né? Porque aquele profissional, ele estava retido, guardado, e de repente ele aflora, ele começa a colocar o fruto para fora, né? Não só aquelas raízes estavam para baixo, escondidas, ela começa a crescer e o fruto sai, porque acelera esse processo de talento, despertar o talento. Então, essa pessoa, ela tem vários estágios, tá? Mas eu vou citar alguns aqui para você poder entender o papel do gestor de pessoas, o tanto que ele é importante, assim como DP, assim como RH. E assim como gerentes, né, gerais de práticas técnicas que são extremamente importantes, lógico. Mas um dos sintomas de quando a pessoa está passando por um processo de desenvolvimento, né, de gestão de pessoas, é que ela pode ficar muito incomodada com aquela situação e ela sacuar um pouco mais, se fechar um pouco mais e aquilo gerar outros tipos de sintoma no trabalho. Por exemplo, ela já não era tão comunicativa, ela fica mais introspectiva ainda, porque assusta o fato de que agora tem alguém olhando, de tem alguém medindo, que tem alguém ali para poder tentar tirar ela daquele lugar que ela está, um lugar de muita estabilidade, né? E trazer instabilidade não é fácil, né? E assusta muito as pessoas. Mas é quando você sai desses lugares, você caminha por lugares diferentes, que você consegue ampliar os seus horizontes, experimentar coisas novas também e conseguir alcançar voos maiores também, né? Tem aqueles que ficam com medo e eles não querem ficar introspectivos também, e eles estão com medo, mas eles começam a reagir. Então eles entram nas metodologias, eles participam, eles engajam, e aí ou eles destacam e crescem, né, nessa área, eles começam a se destacar, aflorar, estudar e se desafiar, e eles saem do estado atual para o desejado, ou eles acabam desistindo e indo embora. Quer dizer, eu não vou ser empecilho para ninguém, ele começa a se acusar e falar que ele não é capaz e ele acaba indo embora. E não é aquele outro caso que ele fica lá introspectiva, fechado, ele não sai, sabe, ele não guarda aquele primeiro guardou a semente, ficou ali. Esse outro, ou ele multiplica ou ele põe fora a semente, né? E aí tem aquele outro caso, que é um caso de alguém que ele não quer se comprometer porque ele não está animado, digamos assim. Ele tem a preguiça de ter que fazer coisas novas. Ele quer alcançar, mas por métodos fáceis. Ele quer ir de uma forma muito mais rápida. Normalmente são perfis que falam assim, ó, ele já entra, ele já quer crescer na empresa, mas ele não quer fazer nada, ele não quer passar o processo por aquilo. Isso pode acontecer também, porque às vezes a pessoa já vem passando por processos em outros lugares, já tá desgastado, pode ser esse um dos motivos. Mas também pode ser por outros motivos, né, que aí cabe a você começar a refletir aí também quais são os motivos pelo qual traz esse tipo de comportamento. E normalmente essas pessoas que elas não participam, mas elas têm e elas não crescem também, elas têm algo que você pode notar. Elas começam a apontar muitos defeitos, elas começam a achar muitos problemas, elas criticam muito os processos, as pessoas, o trabalho e tudo. Então ela acha defeito e ela também acaba contaminando pessoas ao seu redor. E o gestor de pessoas, ele detecta essas pessoas, né, para tentar fazer algo rápido, né? E essas pessoas, elas agem sempre de uma forma mais oculta, mais escondida, ela tá mais sutil. Quando vem o processo de gestão de pessoas, bum, isso vai para fora, de alguma forma isso vai aparecer, porque ela precisa se defender, e uma forma dela se defender é atacando. Só que ela não ataca pensando em fazer algo por ela ataca para poder não ter que se comprometer com aquilo, para ter o resultado que ela nem acredita que ela pode ter com aquela metodologia que ela nunca testou. Então ela não tem comprometimento com o teu trabalho e nem com o trabalho da empresa.